Muito boa noite para você, mas também pode ser bom dia, pode ser boa tarde. Eu não sei que horas você vai acompanhar o nosso podcast que estreia pelo PL Mulher no estado de São Paulo, Mulher Pode, um podcast que vai trazer um bate-papo com as mulheres, vai falar sobre a participação feminina na política, quais são os entraves hoje, por que as mulheres ainda têm dificuldade para ingressar na política, o que a gente pode fazer, né, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto formadora de opinião, para trazer as mulheres. Hoje, o PL é o partido que mais investe em candidaturas femininas. A gente tem a nossa líder nacional, a presidente do PL, mulher no Brasil, Michele Bolsonaro, que está viajando aí por todos os estados, levando, né, essa consultoria, essa mentoria para as mulheres, para que as mulheres participem da política, porque as mulheres transformam a política. A mulher tem um propósito quando ela entra para a política e ela vem para transformar, para melhorar a vida da nossa sociedade. Já falei muito. Vou apresentar as nossas entrevistadas hoje no nosso programa de estreia. A vereadora Ana Paula Rossi, vereadora de Osasco, terceiro mandato. Uma mulher que está à frente do tempo dela, que enfrentou muitas dificuldades, né, Ana? E que vai contar para a gente, vai aí contribuir para que as mulheres entendam como é esse bastidor político e por que é importante que as mulheres participem. E a gente tem também a nossa advogada, a doutora Bruna Muriel, especialista também em direito eleitoral, incentiva a participação das mulheres, já vi muitas entrevistas suas. Então, a gente está aqui para discutir, para acompanhar e para fortalecer você. Talvez você esteja assistindo e esteja interessado em entrar, quer se candidatar a vereadora. Então, aqui é o momento da gente discutir a participação das mulheres na política. É uma iniciativa do PL Mulher no estado de São Paulo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar com a Ana Paula. Ana, para você contar para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que você resolveu, assim, entrar para a política? Foi do nada, assim, no seu primeiro mandato? Como é que foi? Então, Rosana, eu venho de uma família de políticos. Né? O meu pai, o Francisco Rossi, foi prefeito na cidade de Osasco a primeira vez em 1973. Eu já tinha 4 anos, estou com 54. Então eu convivi, e a gente estava até agora nos bastidores conversando um pouquinho, estava falando sobre isso, que passei a minha vida toda envolvida na política. Mas eu entrei como candidata, a primeira vez foi em 2004, e eu já fui logo candidata a prefeita em Osasco, porque eu ouvi na época que o meu pai era peso zero na cidade. E não foi a pedido, então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, foi pedido do pai, né? Não, foi uma iniciativa pessoal minha. Eu falei, peraí, meu pai é peso zero em Osasco, então se ele é peso zero, eu sou candidata para ver qual o peso dele. E na época ainda podia showmício, e nós não tínhamos estrutura nenhuma, estávamos num partido muito pequeno na época, e com um showzinho do bairro, da cidade mesmo, e eu levei a eleição para o segundo turno. Eu fui até... Já foi uma grande vitória, né? Sim, uma grande vitória. Eu tive mais de 25 mil votos. Eu não tinha nem internet no meu comitê. Olha. Então, assim, foi na raça. Foi pelo nome do meu pai. O artista dos nossos comícios era o meu pai. E a partir de então, aí eu não saí mais. Tomou gosto e não saiu mais. Eu vi o quanto a política faz a diferença na vida das pessoas. É o melhor instrumento de mudança que nós temos. É através da política. A gente percebe, né, Rosana, que as pessoas... Nem falei, né? Nem me comentei todo mundo aqui. Já vamos passar já para a doutora Bruna, já. E assim, eu percebi que através da política, a gente tem esse poder de transformar, de contribuir com a sociedade. Então, foi isso que me levou a permanecer na política. Também, hoje, já mais experiente, né, com 20 anos já de vida pública, eu já entendo também que nós temos que passar por vários obstáculos. Então é fácil, né? Não é fácil, mas tá caminhando. Aos poucos a gente vai abrindo as portas para as próximas gerações de mulheres que vão ingressar na política. E a doutora Bruna Muriel, que é consultora jurídica do PL também, passa por isso, porque vê, né, o quanto as mulheres têm dificuldade ainda de entrar na política. Qual é a explicação para isso, doutora Bruna? Olha, na verdade eu acho que vai um todo. Primeiro que nós somos um país que faz pouco tempo, se você pensar que a mulher começou a votar no Brasil, foi em 1932. Exato. Então, assim, é um prazo pequeno perto de todos os 500 anos do Brasil, né? Então, já tem essa parte histórica.
E também porque a mulher ela tem outras dificuldades. Então, ela precisa passar por essas dificuldades para chegar na política. Mas que nós viemos crescendo aos poucos. Acho que estava até vendo uma reportagem que em 2018, de deputados federais, a gente conseguiu eleger 15%, se não me engano, de bancada feminina. Isso. Em 2022, agora já foi para 19%. Éramos né? 77, agora passamos para 99. Então, realmente, já está crescendo, vem crescendo, porque a mulher está se descobrindo, está vendo que, realmente, pela política, nós podemos fazer a diferença. E eu concordo muito com uma coisa que você fala, deputada, que a mulher, ela tem um propósito, né? A mulher, ela entra na política com esse propósito, ela quer mudar, ela quer fazer diferente, ela quer mudar pela família dela, pelos filhos, pela sua comunidade. Então, eu acho que é um pouco mais difícil, sim, não vou mentir. Até porque nós temos outras demandas, né? Mas nós estamos nos esforçando para que isso fique normal. Que seja normal as mulheres estarem não só na política, mas em todos os lugares. Até eu, como advogada, falo. Também não é fácil para quem é advogada. Sempre também, a maioria dos advogados eram homens, predominantemente, né? Os espaços de poder. Sim. Né? Nós estamos aos uma forma poucos geral, ocupando espaços de poder. E isso é gradativo. Sim. E depende da luta de todas nós. Você como advogada, hoje você como vereadora, eu enquanto jornalista, porque não fui sempre deputada, né, meu segundo mandato, mas enquanto jornalista também contando histórias de mulheres batalhadoras, mulheres empreendedoras, enfim. As mulheres estão provando a capacidade e para a gente é difícil, porque parece que a gente tem que provar 2 vezes mais. Né? O peso é muito maior, a cobrança é muito maior. Né? Eu estava pensando, eu entrei para a política há 20 anos, eu mesma como candidata. Né? E a primeira vez que eu fui vereadora na cidade de Osasco foi no mandato de 2009. Eu era a única mulher de 21 vereadores, 20 homens e só eu de mulher. E é bem interessante porque eu me recordo que o meu pai, né, foi na posse e tudo, e os vereadores falavam, puxa, Rossi, você não está preocupado, só tua filha de mulher no meio de tantos homens. Mas assim, depois de um tempo eles falaram, ainda bem que só tem a Ana mesmo. Porque eu fazia parte de um pequeno grupo oposição, eu gostava de chamar de posição independente, porque eu votava projetos a favor quando eu considerava que eram bons de fato para a comunidade, para a cidade, mas eu não abria mão daquilo que eu ficava com ponto de interrogação, eu questionava, eu discutia, mas eu estudava muito, porque como eu fazia parte da minoria, e eu tinha que ter muito argumento para defender o meu ponto de vista. E tem ainda muito preconceito, né? Eu percebo, por exemplo, na Câmara Federal, e eu costumo sempre falar isso nas entrevistas, quando eu entrei, assim, nos primeiros dias do meu mandato como deputada, sempre eu era barrada, porque se eu tivesse do lado de alguém de terno, os funcionários mesmo, assim, né? Tem um estereótipo de quem é um deputado. Deputado era sempre quem estava do meu lado de terno. Então eu falava, pois não, deputado, pode entrar. E a senhora vai aonde? Eu falo, não, a deputada sou eu, ele que é meu assessor. Então, leva um tempo para a sociedade assimilar essa mudança. E na Câmara também. Não tínhamos banheiro feminino, né, no plenário da Câmara. Isso é um absurdo, né? Licença maternidade, aí não podia levar, né, o filho. Situações em que a gente só quando passa, né, que percebe a dificuldade e vai quebrando esses paradigmas. Né? Por exemplo, no caso de São Paulo, a gente tem, né, os números de São Paulo pela proporção do estado, tem 5.600 homens vereadores e 1.055 mulheres. Então, é uma situação, né, ainda mas bem olha difícil. A Câmara de Osasco, né? Em 2009, eu era a única vereadora. Hoje, nesse atual mandato, nós temos 5 mulheres. Olha só, é o crescimento já que a gente está melhorou. falando. Então, reflete esse número. Vai aos poucos. Aos poucos, a gente está assumindo um espaço. Agora, o que me chama mais atenção é que nós temos, de uma forma geral, no nosso país, um número maior de eleitoras. Exato. Somos mais da metade da população brasileira, 52% em muitos mulher lugares. Votar em mulher, a gente já fala, gente, mulher votando em mulher, a gente já conseguiria pelo menos metade da Câmara. Ó, de prefeitos, 573 homens e 67 mulheres. Olha o quanto a gente ainda precisa avançar. E como, doutora Bruna, a gente consegue, nós estamos fazendo, né, com o PL,
vários movimentos. A Michele Bolsonaro no Brasil, viajando, dando posse para mulheres em diretórios estaduais, fazendo reuniões, encontros. Aqui em São Paulo nós tivemos um encontro maravilhoso com a Michele Bolsonaro. Estamos fazendo curso também de capacitação. A doutora Bruna esteve lá dando uma palestra importante para a gente. O que mais nós podemos fazer para facilitar? Porque hoje uma mulher pode estar assistindo e falar, poxa, eu tenho bastante experiência, eu gosto da minha cidade, eu tenho esse tema que é a minha bandeira e eu gostaria de ser vereadora, por exemplo, da minha cidade, representar a minha região, o meu bairro. Como facilitar isso, fazer esse link com essa mulher que muitas vezes não encontra essa oportunidade onde ela está. Ela já é uma liderança, mas ela não encontra essa oportunidade de transformar aquela liderança que ela tem para o campo político. Como nós, né, enquanto formadoras de opinião, enquanto eu, líder do PL Mulher no Estado, doutora Bruna, a vereadora também, como facilitar o acesso dessas mulheres? Olha, eu vou falar que assim, nós temos que estar preparadas. Se os homens têm que estar preparados nós temos que estar preparados 1,5. Tem que estar sempre um passo à frente. Para a mulher que quer entrar para a política, eu acho que essa questão que você falou, está sempre estudando, não é? Sim. Você sempre tinha que estar lá estudando. Então, sempre ficar se preparando, estudando, vendo a legislação, vendo como ela pode crescer, o que ela pode fazer, procurar esses encontros do PL. O PL tem diversos encontros, os encontros estão gravados, ela consegue assistir, se capacitar para ela estar sempre à frente, vendo a legislação, como que ela já pode falar de pré-campanha, o que ela pode fazer, colocar nas suas redes sociais, porque hoje todo mundo tem acesso às redes sociais. Então, é possível para essa pré-candidata, vamos falar assim, porque a gente já está declarando que ela vai ser pré-candidata, ela já ir se mostrando para o mundo exterior. Então, vai colocando na família, pega o apoio da família, porque sem apoio da família, gente, sei que não é fácil. E também não é fácil você ter o apoio da família. Não. Porque quando a gente fala de política, eu percebo assim, eu faço direito eleitoral. Poucas pessoas fazem hoje, advogados, direito eleitoral. Quando alguém me pergunta assim, o que você faz? Aí eu falo, direito eleitoral, a pessoa... direito eleitoral? Você trabalha com política? Todo mundo faz. Eu falo, sim, eu trabalho. É a minha forma de mudar o mundo. Não sou deputada, não sou vereadora, estou nos bastidores, mas é a minha forma de trazer... Dando a base, né, para quem está à frente. Para fazer tudo isso. Então, assim, começa com o seu apoio da família, começa a conversar com a família para mostrar que é um sonho possível. Nós temos aqui a vereadora, a deputada, para mostrar para vocês que é um sonho possível. Você pode chegar lá a ser vereadora, ser uma mandatária de partido. Então, começa a ter o apoio da família e se capacitar. Eu acho que essa questão da capacitação que o PL dá, que você pode buscar na internet, vídeos, é uma das coisas primordiais para poder conseguir ter uma campanha de sucesso, chegar no seu mandato no final de tudo isso. Eu, quando me candidatei em 2018, eu não tinha experiência partidária, não tinha tido nenhum contato com política, nem fazia como jornalista cobertura política. Então eu tive muita dificuldade no começo. Se eu tivesse feito um curso, por exemplo, hoje nós preparamos esse curso do PL Mulher no Estado. Foi maravilhoso. Pensando justamente, eu falei, quais foram as dificuldades que eu enfrentei? Quando eu fui procurada por muitos partidos e eu não sabia qual partido decidir, como escolher um partido. O que é necessário, né? O que você precisa para entrar, entender essa questão de cota, de contas, né? Quanto que vale uma cadeira, o quociente eleitoral, tudo isso. Tudo isso. Você saber dentro do partido. E eu não sabia. E eu não sabia também o posicionamento do partido. Hoje está mais claro para a sociedade brasileira, que graças a Deus está acompanhando mais a política, está mais claro, né? O que é esquerda, o que é direita, quem é do centro. Em 2018 não havia essa clareza. Então eu sofri muito na Câmara, mas eu fui corajosa, tomei posições corajosas, pensando justamente no que eu espero melhor para a população. Então eu não votava de acordo com a orientação do partido que eu estava. Sim. Eu votava de acordo com a minha consciência, com o meu pensamento, com a minha história, porque as pessoas votavam na minha história. Então, talvez em quem eu era como pessoa, uma mulher, casada há 25 anos, com 2 filhos, que as pessoas viram a juventude na TV, eu entrava na casa dessas pessoas e compartilhava meus momentos com elas. Então, é aquela pessoa, né, que se candidatou e que foi eleita. Então, eu acho que sofri muito
por não ter essa base. E hoje nós estamos preparando essas mulheres para que elas não enfrentem as mesmas dificuldades que eu enfrentei. No seu caso, então, Rosana, Ana, eu vim de uma família política, mas assim, eu quero falar um pouquinho do PL. Né? Primeiro que eu já, há 10 anos que eu me filiei ao PL. Você já foi procurar o PL, não é 2013. isso? 2013. E, assim, o PL, naquele momento, fato que eu estou como presidente do PL, do diretório de Osasco, eu sou a presidente há 10 anos. Eu me filiei e já assumi a presidência do PL. Então, isso é para mostrar, eu acho importante mostrar também que o PL é um partido que sempre acolhe as mulheres, sempre acolheu as mulheres. E eu me recordo que eu já tinha passado por outros partidos, meu pai, minha vida inteira acompanhei meu pai nos partidos que ele passou. E, assim, logo de cara o que eu percebi, a diferença no nosso partido foi a questão do acolhimento à mulher e das capacitações. Essa capacitação que a gente tem feito agora específica também para as mulheres, mas o PL sempre teve esse olhar. Sempre teve. Inclusive no período da pandemia, que foi um período super complicado, quantas capacitações foram oferecidas pelo partido para as mulheres, específicas para as mulheres. Eu já tive a oportunidade de palestrar em algumas desses encontros. Então, assim, o PL sempre teve esse olhar. Agora, do meu período de 20 anos na vida pública, eu percebo que esse tem sido um grande diferencial do PL. A presença da Michele como presidente nacional faz muita diferença. Acho que nem o partido ainda entende a diferença que ela faz. Sim. Porque, como presidente municipal do partido, eu nunca fui tão procurada por mulheres querendo entender como que pode uma mulher na campanha. E aí eu tenho a minha experiência e eu compartilho, porque eu tenho 3 filhos, hoje adultos, mas que quando eu fui secretária de assistência, quando eu fui vereadora, porque eu já passei pela Secretaria de Assistência Social, de Educação, e os meus filhos eram pequenos, então na Câmara eu tinha que achar um equilíbrio entre ser mãe, ser dona de casa, porque eu saía às vezes da Câmara à noite, ia para o mercado ainda fazer. Então, assim, eu compartilho a minha história com elas. E isso eu percebo que tem incentivado muito. E eu sempre passo essa segurança. Eu faço um convite para o PL Mulher, para o PL de Osasco, mas eu sempre passo essa confiança do partido, do cuidado e do acolhimento do partido com todos, mas com um olhar diferenciado para as mulheres. E prova disso é a gente estar aqui hoje, Exato. Né, abrindo aqui Mulher Pode. Mulher Pode. Mulher Pode Isso mesmo. Né? Então é um podcast voltado para o público feminino, para a participação da mulher na política. Então isso aqui já é a cara do nosso partido. Exato. Né? E eu senti essa diferença, né? Do quanto eu fui acolhida pelo PL e quanto as minhas ideias... elas estão indo para frente, estão sendo viabilizadas em projetos como Mulher Pode, como a posse que nós estamos fazendo de mulheres que querem estar na liderança do PL nos seus municípios, como a Michele Bolsonaro está tendo também essa oportunidade, né, de viajar para as regiões, né, todas as regiões do país, encontrando essas mulheres que fazem a diferença. O que nós estamos fazendo hoje é identificando, né, com a ajuda das lideranças do PL Mulher pelos estados, identificando mulheres que já fazem a diferença, mas elas não usam ainda, né, essa liderança, esse acolhimento para a política. Então, nós estamos trazendo essas mulheres. A gente observa que, assim, nas comunidades... Você tem a maior parte das lideranças são mulheres. De programas sociais, programas voltados para as crianças, para os jovens, para as próprias mulheres. Você observa que tem muita liderança feminina. E na política a gente não observa essa participação. Nós acompanhamos as campanhas como um todo, né? De deputado estadual, deputado federal e de vereador. Se você pegar uma campanha grande, todos os principais líderes, mesmo seja um deputado, os principais líderes são mulheres. Então, aqui, quem coordena a região de Ourinhos é uma mulher. Quem coordena a região de Santos, normalmente, quem coordena é a mulher, porque ela já tem a participação ali na comunidade. Ela tem a participação na família dela. Sim. Então, a gente precisa trazer essa mulher que está coordenando para... Ela tem que ter esse entendimento da importância. Para ser a protagonista. A protagonista, ser a principal. O papel principal é dela. Isso, e é um desafio nosso, porque o PL também com esse projeto, Mulher que Faz Acontecer...
ele está identificando essas mulheres. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Vale do Ribeira como jornalista e ali vi mulheres ribeirinhas que eram chefes de família, na agricultura familiar, na produção de artesanato, transformando a fibra da banana em móveis, em utensílios para casa. As mulheres fazendo acontecer na sua vida. E isso é importante na política, porque a política é isso, é a mulher fazendo acontecer. Quando eu cheguei, por exemplo, na Câmara Federal, uma das grandes dificuldades que eu queria resolver e passar para a população era tirar o politiquês. Porque às vezes parece tão difícil, a gente olha de distante. fora e fala, política, eu não entendo de política. Não quero me meter com isso agora. É muito complicado, é aquele politiquês, aquele linguajar que distancia, exatamente. Porque você vê e fala, não quero. Eu, enquanto jornalista, eu já consegui assim, desburocratizar a informação para a população. E eu tenho feito isso na política. Ou seja, quando tem um PL, um projeto de lei em discussão, eu quero mostrar o que aquilo vai fazer de interferência na vida da pessoa. Se você lê o projeto mesmo, eu como advogada até falo, o advogado tá ali às vezes para trabalhar, né, gente? O advogado tá dificultando ali com aquelas palavras. Não, então, às vezes, se você lê o projeto a linguagem jurídica, não é o... A linguagem jurídica é muito difícil. É trazer para a população o cotidiano, né? Como que a gente vai colocar esse projeto de lei no nosso dia a dia, né? Aproximar as pessoas e da importância que tem essas decisões na vida dela, que transformam a vida dela, interferem diretamente na vida dela. Quando eu fui vereadora a primeira vez, eu não tinha experiência. Eu tinha passado por uma secretaria que é executivo, então é bem diferente o legislativo. Então, eu ia sempre atrás de informação, de buscar entender. E como eu fazia isso? Eu sou pedagoga. Eu não sou advogada. Então, alguns projetos eu tinha mais dificuldade de entendimento. Às vezes, uma vírgula mal colocada dava uma outra leitura. Eu buscava o quê? A categoria que estava envolvida com aquele projeto. Eu buscava informação, eu ia atrás de informação. Então, no momento, eu sabia o que tinha para corrigir, o que não ia ser benéfico para aquela categoria. E eu questionava muito. Mas foi como? Então, eu falo que a oportunidade de estar vereadora, para mim, é muito importante. Eu agreguei muito conhecimento na minha vida. Mas por quê? Porque eu fui atrás de entender. Eu não queria ser só mais uma. Eu queria fazer de fato a diferença. E aí entra uma outra situação do PL também. O PL, ele sempre me apoiou nas minhas decisões na cidade de Osasco. Sempre me apoiou, porque às vezes os municípios, e eu uso isso muito para conversar com as pessoas quando me procuram, que querem vir para o PL, eu passo da minha experiência com o partido. Porque o PL sempre buscou me apoiar no meu município. E eu já tinha passado por outros partidos que você tinha que às vezes engolir algumas situações a nível nacional e você tinha... E não, eles me escutavam porque os municípios têm a sua particularidade. Tem a sua autonomia ali, né? E eles me davam essa autonomia, né? Sempre conversando com o PL estadual, que sempre foi extremamente aberto, a Marina, o Tadeu. Sim, né? sim. A doutora Bruna também conheço há 10 anos, desde que eu me filiei, o doutor Joel. Então, assim, isso também é um diferencial, viu, Rosana? A gente entra e se sente segura. Segura. Isso é importante. Eu estava lembrando aqui, deputada, a gente fala como se fosse uma coisa que o PL está fazendo agora. E não. A chapa de 2016, porque, como todos sabem, nós temos a cota, né? Que é a cota de gênero. Não quer dizer que tem que ter 30% de mulher, só de mulher. Não, pode ser 30% de um gênero, seja ele mulher ou homem. Então, nós temos essa cota. Mas, em 2016, na campanha de vereador de 2016, a chapa do PL Municipal de São Paulo foi 50-50. Lá em 2016, o PL já tinha essa ideia. Foi 50-50. 50% de mulher, 50% de homem. Olha que maravilha. Então, isso lá em 2016, gente. Então faz bastante tempo. Hoje, assim, foi uma conquista que eu tenho acompanhado também na Câmara Federal, essa garantia de 30% de candidaturas femininas. Agora, com essa mini reforma eleitoral, querem modificar um pouco, mas nós estamos atentas lá. As mulheres estão atentas porque nenhum direito que nós conquistamos pode ser perdido. Exatamente. Pode ser revertido. Então, hoje, né, antes essa mini reforma está sendo avaliada ainda no Senado, deve voltar para a Câmara, mas vamos falar da situação de hoje. Hoje, uma chapa, o que é uma chapa? Ela é feita
o número da chapa é feito com base em quê? No número de vereadores daquela cidade, doutora Bruna, para a população, para as mulheres, a população poder entender. Quando tem uma eleição municipal, nós vamos eleger o prefeito e vamos eleger vereadores, um grupo de vereadores. Sim. Esse grupo de vereadores, cada partido, como é que é feito assim? Como é que é feita essa chapa, né? Que a gente comenta. Essa conta. É tão Essa fácil conta. A gente fala chapa, Pra parece que gente, é uma coisa... todo mundo sabe o que é chapa. Pra mim... Na verdade, pra gente, todo mundo sabe o que é chapa. A chapa, assim, o partido pode colocar lá o seu prefeito. Vamos falar agora das eleições de 2024. Pode lançar uma prefeita. Vamos começar a falar. Vai lançar uma prefeita, né? Tá bom. Município de Osasco tem quantos vereadores? 21. 21. Então, É o mesmo que Santos, tem 21 também. então lá em Osasco, vai lançar uma prefeita e vai lançar a chapa de vereadores. Então, quais são os vereadores que vão ser candidatos? Vai ser a quantidade de vereadores mais um. Então, você vai poder lançar 22 candidatos, correto? Porque agora não tem mais coligação. Não tem mais coligação, é o Até partido então, sozinho. É o partido sozinho. Então, Então, vai vir a ele chapa já do vem PL. sozinho Então, ele já tem há algum tempo. ele tem que ver qual é o número de vereadores que tem na cidade. Mais um. Mais um. Porque esse número de vereadores é calculado pela população. Pela quantidade de eleitores, de habitantes ali daquele Osasco, município. inclusive, permite aumentar o número de vereadores. Então, vamos dizer que para ficou 2024, 21. então, vão ser 22 candidatos por partido lá em Osasco. Isso que a gente fala. Então, esses 22 é a chapa do partido. Tá. E como funciona essa questão da cota de gênero? Desses 22 candidatos, 30% tem que ser de um gênero. Então, seja ele mulher ou homem, e os outros 70% do outro gênero. Pode aumentar, ficar 50-50? Pode. Só não pode ser menos. Só não O pode ser mínimo, menos. é. O mínimo é 30%. A gente sempre fala 30% de mulher porque ainda nós somos a minoria nos candidatos. Espero que daqui a um tempo seja Isso 50-50, isso mude. Mas hoje, a cota que a gente fala, essa lei de cota, caso nada mude com a reforma eleitoral, gente, estamos falando de agora. Hoje, dia 29, né? Então, 29 de setembro. Como é que funciona? Desses 22 candidatos da chapa lá de Osasco, seja de qualquer município, 30% tem que ser de um gênero, seja ele masculino ou feminino. Então, nós temos já a nossa participação garantida. Sem contar que tem que vir um recurso para a mulher, tem uma porcentagem de recurso para a mulher. Então, nós podemos participar. Então, se a gente tem a possibilidade de participar, estamos nos capacitando, estamos buscando o apoio da família, que eu sei que às vezes não é fácil mesmo, foi o que ela comentou. Sim. Nós temos que ser mãe, esposa, dona de casa, advogada, política, tudo isso junto. Então, nós estamos no caminho certo, já temos garantido por lei a nossa participação, temos o apoio da família e agora a capacitação que o PL está trazendo. Agora, muito se discute, né, e na Câmara também, a gente abordou diversas vezes em audiências públicas, na Comissão da Mulher, candidaturas laranja, que falam. Sim. Então, falaram tanto, candidatura laranja. E o PL está investindo, porque nós não queremos mulheres só para cumprir a cota. Nós queremos mulheres com capacidade de se eleger. Sim, sim. Com capacidade, com força política. Por isso, toda essa formação, essa preocupação em dar essa consultoria, essa mentoria para as mulheres. Mas o que é uma candidatura laranja? Que tanto falam e que derruba as chapas, porque a Justiça Eleitoral se identifica que tem uma mulher que foi candidata laranja, a chapa inteira cai. O que é, doutora Isso Bruna? estão querendo mudar. Estão querendo mudar essa questão de também estar na mini-reforma. Gente, lembrando que a gente está falando do agora, né? Do que está acontecendo hoje. A candidatura laranja é aquela candidatura que foi feita exatamente para cumprir essa cota dos 30%. Vamos falar com mulher, tá? Então, uma candidata laranja que não tem uma prospecção política, que não fez campanha, que só estava ali para cumprir a cota. Teve um voto, teve só o voto dela, às vezes nem o voto da própria candidata, não teve apoio da família, porque ela só foi cumprir. Ou seja, alguém falou assim, tá faltando uma tá mulher, faltando vem você. Porque se não tiver a mulher, tem que tirar o homem. Então tá bom, porque tá é obrigado. Vamos pôr aqui a Joana só para para colocar para poder fazer a proporção. Isso é errado, não pode, até porque, gente, isso é uma forma de burlar o nosso incentivo. Exato. E nós, como mulheres, não podemos aceitar. Nem abrir mão disso. Não, nós temos que ir atrás. Assim, não, a gente tem outra mulher aqui que quer ser candidata. Temos tantas mulheres, tantas líderes. Não, ela quer sim, ela já participou. Não vou ter tanto voto. Não importa, a gente tem que começar. De algum lugar a gente tem que começar. Bruna, eu não vou ser eleita. Mas você já tentou?
O não a gente já tem, não é? Exato. Então temos que tentar. Mas será que eu vou conseguir? Vai, você consegue, vamos lá. A gente te apoia. Então vai ter aquela questão do apoio partidário. Aqui, gente, com apoio jurídico, pode contar comigo pra tudo. Eu respondo ainda mais pra mulher, pode ter certeza que eu respondo mesmo. Responde mesmo, qualquer horário. Sim. Então, assim, mesmo. vamos lá, vamos tentar. Tirar essa parte, vamos tirar do nosso vocabulário as candidaturas laranjas. Nós não precisamos disso. Nós temos mulheres suficientes para estar em espaço de poder. Né? Somos mais da metade. E as mulheres líderes, elas estão por aí. Sim. Elas estão já fazendo diferença na sociedade com ações às redes sociais, ou é uma delegada, é uma cabeleireira, é uma professora que já tem um grupo. Então você que se identifica com esse nosso bate-papo aqui, que fala, poxa, eu sou uma cabeleireira, eu sou uma advogada, eu sou uma professora, eu tenho um grupo junto comigo, eu já faço tal ação social, por exemplo, na comunidade, eu sou muito querida na comunidade. Esse grupo é que vai fazer a força, né, das reuniões, para que as pessoas saibam quem você é, qual é o seu propósito, utilização desse, né, equipamento aqui, que é indispensável, que é o celular, que hoje em dia faz com que a gente se conecte, né, diretamente com as pessoas. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu respondo minha rede social, alguém vai lá e dá uma sugestão de um projeto de lei. Então, esse canal de comunicação nos libertou, né, para esse tipo de campanha que nós estamos fazendo. Uma condição maior de igualdade. De igualdade, exatamente. Pode ir atrás e foi o que você falou, o instrumento está aqui. Tá. Você pode ir ali com o seu celular. Então, e aí nesses cursos que a gente faz do PL Mulher, ensina a você utilizar essa ferramenta que está à sua disposição. Você é uma mulher empreendedora. Você já tem, por exemplo, um grupo que segue você, que gosta das suas postagens, do modo como você publica. Então, ali você tem que ir direcionando e mostrando para esse seu grupo que você está com a intenção de sair candidata na sua cidade. Aí vai, como a Ana Paula disse, vai buscar informação. Não adianta também se candidatar e nem saber o que faz um vereador. Exatamente. Tem que saber. Exatamente. Nossa, exatamente. Tem que saber o que faz, vai lá pesquisar, as sessões nas câmaras municipais, abertas, acompanha. É gostoso, porque quando você vê que, né, o teu projeto, a tua ação está fazendo diferença na vida de alguém, como jornalista, a minha ideologia, assim, o meu idealismo, melhor dizendo, quando eu mostrava um buraco na rua e no dia seguinte o buraco era tampado, para mim era a glória, era o máximo. Eu passava e falava, nossa, foi a minha reportagem que eu mostrei aqui que conseguiu corrigir esse problema. Agora imagine você como uma vereadora, por exemplo, na sua cidade. O quanto você não pode ajudar a sua comunidade a ter uma qualidade melhor de vida. Agora, Rosana, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no último curso que nós tivemos. Eu já estou há bastante tempo na política. E foi agregador para mim. Eu aprendi diversas coisas novas. Eu achei muito importante a hora que você deu o seu testemunho da sua família, de onde você veio. Então, assim, aquilo, a sua fala naquele dia, muitas pessoas refletindo, com certeza, tipo, é capaz, é possível. Porque você falou da sua dificuldade, você tinha uma assessora que te acompanha ainda. Que é a Letícia. Que está por aqui com a gente. Agora tem a Melinda também. Tem a Melinda, a Letícia. Mas ali você falou, e ela estava lá, você também falou, éramos nós duas, ela vinha me filmando com o celular. Você deu dicas, você compartilhou a sua experiência pessoal. E eu posso falar por mim, que já tenho experiência. Eu saí de lá, tinha assessoras minhas participando também. Eu já adquiri o meu microfone porque deu outra qualidade nos meus vídeos. Sim. Imagina, eu sou uma pessoa, eu tenho acesso à informação, estou no meio. Falei, gente, como eu não pensei nisso? Já adquiri. Aí eu vou para a tribuna, eu tô com o meu microfone, quando eu daí ela filma. Então, o barulho externo não interfere na qualidade do som. Então, assim, a gente está em constante aprendizado. Então, a gente precisa buscar o quê? Esse espaço para participar, para entender tudo que foi colocado aquele dia, as dicas também da questão de internet. Eu sou de uma geração que não tinha acesso à tecnologia, então eu tenho ainda minhas dificuldades, meus filhos me ajudam bastante, como o seu filho também te ajudou na sua campanha. Então, a gente vai identificar
identificando situações e fala, puxa, é mesmo, meus filhos que me ajudam. Então, a gente vai começando a ter aquele gostinho de é possível. É possível. E é possível. E aí sim. aquilo te dá coragem de participar, de se empenhar. Dá para perceber, porque a gente está falando aqui de chapa. É um conjunto. Todos estão com o mesmo propósito. E as mulheres, elas têm que ter essa visão. Porque eu falo, já falei algumas vezes na Câmara, que eu ainda não vejo muito na prática. E dentro do PL eu vejo isso, eu enxergo isso. De uma não solta da mão da outra. Na prática, ainda isso não acontece dessa forma. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília, há pouco tempo, participando de um encontro de procuradoras da mulher. E eu sou a procuradora da mulher na Câmara Municipal de Osasco. E ali, na nossa fala, a deputada Soraya, do Rio de Janeiro, do Soraya PL, Santos, do PL. do Rio de Janeiro. Uma mulher maravilhosa, que luta muito pelas mulheres, E ela estava conduzindo aquele encontro de mulheres e, assim, me chamou muita atenção uma fala dela, porque ela falou, eu sou do Rio de Janeiro e eu e a Benedita Silva, nós estamos unidas para apoiar mulheres. Ela é de um partido, eu sou de outro, temos posições diferentes, mas na questão da mulher, o nosso objetivo é o mesmo. E é isso que a gente tem que fazer. Sim. É essa leitura que a gente tem que ter. Então, assim, e o PL, ele nos dá essa liberdade de atuação. Então, assim, o nosso encontro, eu já participei de diversos, mas ele foi muito acessível. Sim. Exatamente o que você deu exemplo agora, que você falou. Eu levo o que eu dou acesso às pessoas à informação de uma forma que elas possam entender. Né? Não usar o politiquês, porque senão fica muito distante. A partir do momento que as mulheres, elas percebem que aquilo, nossa, no meu dia a dia, ela está praticando a política diariamente. Não quero saber de política é ruim. Não. É difícil, não. é ruim, Não, a gente tem que desmistificar isso. A mulher faz política no seu dia a dia. No dia a dia, é normal. Exatamente. É você entrar numa sessão da Câmara, numa audiência, e você defender o que você acredita, o que você já vivenciou. Imagine, por exemplo, o conhecimento de cada uma na sua área. Sim. Doutora Bruna Muriel, no jurídico. Eu não sei qual é a sua formação anterior. Pedagogia. Então, pedagoga falou aqui. Então, imagine o quanto de contribuição você não dá numa Câmara Municipal, pode dar na Assembleia Legislativa do Estado e também na sua situação, ela como uma advogada, contribuindo para a sociedade com aquilo que você tem conhecimento específico também. Então, e isso é em todas as áreas da nossa sociedade. Áreas pessoais, inclusive, eu diria, porque muitas das coisas da minha vida pessoal interferiram na minha vida no legislativo. Exato. Eu tenho leis no município, existem leis no município de Osasco hoje que surgiram de experiências até pessoais minhas. Eu tenho filhos, meus filhos são do coração, são adotivos. Então, tem uma lei em Osasco, que é a Semana de Conscientização do Direito à Convivência Familiar, que é um momento da gente estar discutindo a adoção. É um direito constitucional, que todas as nossas crianças têm a convivência familiar e nós temos muitas crianças que estão com esse direito, não é respeitado. Então, eu sou transplantada de rim. Já passei por situações constrangedoras por isso, das pessoas querendo dizer que eu sou uma pessoa doente, não tenho saúde para a política. E estou firme e forte no meu propósito, na política, e nunca escondi isso de ninguém, porque isso não é um fator limitador na minha vida. É o meu testemunho de vida. Então, a gente tem esse poder de transformar situações que poderiam ser obstáculo na vida da gente em um local de mostrar e dar visibilidade. Hoje está em discussão a questão de transplante por conta do apresentador do Faustão. Eu tenho um projeto relatado que transforma hoje um acordo que há, né, para a aviação, o Ministério da Saúde. É um acordo. Para que quando o órgão esteja à disposição para ser transportado. E a gente transforma isso em lei, foi aprovado. Perfeito, porque a gente precisa garantir essas políticas públicas, porque fazem a diferença na vida das pessoas. Então, nós estamos no Setembro Verde, né? Encerrando agora o Setembro Verde, que é o mês da doação de órgãos. Então, eu
E olha que interessante, em Osasco a gente tem uma situação bem interessante. Eu sou transplantada de rim e tem uma vereadora, amiga minha, que é vereadora de primeiro mandato, mas ela era secretária. Numa época eu era secretária de educação e um dia eu compartilhei que ela falou: Ana, você tem insuficiência renal? Porque o meu é desde o nascimento, eu já nasci com insuficiência renal, mas não cheguei a fazer diálise, hemodiálise. Daí eu compartilhei com ela como que era a fila, a importância da doação. E ela perdeu uma irmã mais nova e com morte cerebral. E aí a família tomou a decisão por conta de uma conversa nossa, assim, informal. Então, das situações do cotidiano, a gente consegue transformar e hoje a gente em ações para a nossa sociedade. A gente tem essa oportunidade hoje de estar ali. Eu falo, na Setembro Verde, eu fui lá e falei como receptora transplantada renal, e nós fizemos uma conversa ali, e ela falando como a família que tomou essa decisão no momento de dor, uma decisão de amor, e que doou os órgãos. Olha só. E foi assim, eles doaram no dia 15 de dezembro, que a irmã dela faleceu, 15 de dezembro. Eu fui chamada para o meu transplante dia 21 de dezembro, menos de uma semana depois que ela teve esse ato, ela e a família dela tiveram esse ato de amor. E eu estava na fila há 9 anos. Olha só. E aí eu liguei para ela, foi em 2017. Eu liguei para ela e falei: estou no hospital, vou receber o meu rim. Olha que belo testemunho. Então foi um testemunho que nós pudemos ter. Olha isso, 2 mulheres, nós tivemos a oportunidade de dar esse testemunho numa sessão ordinária, compartilhar com as pessoas os dois lados. Mais pessoas ainda. Exatamente, mostrando o quanto isso faz a diferença. Né? Então, assim, a mulher, ela tem... Quando eu fui eleita... Ela tem um olhar diferente. Eu fui eleita a primeira vez, eu não acreditava nisso. Quando eu ia para algum programa, as pessoas perguntavam, porque como eu era a única mulher da Câmara, me fala, como que é a mulher? Eu falo, olha, eu não acho que a diferença na política é o fato de ser mulher, de ser homem. Eu acho que é mais do caráter da pessoa, da dedicação da pessoa, independente de ser mulher ou ser homem. Hoje eu já tenho uma visão diferente. Então, a mulher a gente tem que estar aberta a isso, a mudança. A gente Cuidador. fazer mais coisas, assim, eu sei. Mais Sabe aquele acolhedor, negócio de mais conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? Isso. Eu acho que a gente consegue, e é uma coisa que nós, como mulheres, e você que quer entrar na política, pensar nisso. Você vai dar conta. Isso. Não vai dar conta. Vai. Assim, eu lembro quando eu fiquei grávida faz pouco tempo, e na última eleição eu tinha uma bebê pequena, né? Aí todo mundo assim, mas você? Como é que você vai conseguir na correria da eleição com um bebê pequeno? Eu falei, vou conseguir. Eu vou conseguir, não tenho dificuldade, não. Mentira, gente, eu estava com um pouco de medo, né? Claro, não tem óbvio, dificuldade, né? a gente abafa. A Mel olhou ali pra mim e falei, não, gente, mas assim, não, vou conseguir, eu tô ótima, né? Mas era isso mesmo, gente. A mulher dá seu jeito. A gente dormia 4 horas por noite, tava lá fazendo prestação de contas, tava lá, por quê? Nós damos um jeito, a mulher vai conseguir. Dá seu jeito. Eu tô aqui, vim de Brasília, Eu fiquei sabendo. cheguei Aqui um exemplo. cansada, assim, a cara de cansada, a gente vai, põe uma maquiagem, fala, não, tá bom, daqui a pouco a gente já vai para outro lugar. A mulher dá seu jeito. A mulher vai conseguir, gente, seja pra ser, porque assim... A mulher política agregadora. E nós temos que fazer com que a sociedade, desconstruir essa ideia na sociedade que a mulher não se dá com mulher, a mulher é rival, uma compete com nada. Nós temos que quebrar esses paradigmas. Exatamente. Nós temos que mostrar realmente a mulher, quando tem alguma amiga com dificuldade, a mulher vai lá, escuta, a mulher dá o ombro. Quando tem alguém doente no hospital, é a mulher que vai. A mulher é parceira, a mulher é cuidadora, acolhedora. Eu vejo isso. Você falou de pautas em comum, independente de ideologia. Também vejo essa união na Câmara Federal, né? Pelo bem das mulheres. A diferença. Por uma maior participação das mulheres, nós nos damos as mãos realmente. E isso é importante, e nós queremos que venha toda essa bagagem para a política. A política é fácil. A política pública, a política transformadora, a mulher já entra sabendo sobre isso, porque ela já viveu isso na trajetória da carreira dela, na vida familiar, ou seja, aquilo flui naturalmente. Já é política. A mulher já é política no seu dia a dia. Ela só precisa depois canalizar isso para essa política partidária, que a gente precisa dela para exercer a nossa cidadania e fazer a transformação através das políticas públicas. Exatamente. Agora, doutora Bruna, nós estamos num período de pré-campanha, que as pessoas falam, né? Pré-campanha. O que a mulher pode fazer nesse período de pré-campanha? Por exemplo, já tem
uma lá que está pensando, olha, eu acho que eu vou me filiar, ou eu vou ajudar outra mulher que vai ser candidata. Qual é esse período antes de uma campanha eleitoral e o que é possível fazer? Te falar que a pré-campanha é tudo que ocorre no término da outra campanha até iniciar as propagandas da campanha agora de 2024. Então, nós estamos numa pré-campanha. Gente, nós sempre estamos na pré-campanha, né? Terminou uma, já começa a outra. O que você pode fazer? Você pode se divulgar. Divulgar as suas ideias, divulgar as suas redes sociais, divulgar quem você é, o que você pensa, falar da sua história. Claro, gente, sem pedir voto, sem falar que você será candidata, que você é pré-candidata ou que te convidaram, né? Sempre bom utilizar essa palavra, né? Eu fui convidada para ser pré-candidata. Então, você pode se divulgar. Fala quem você é. Conta a sua história. A própria vereadora falou que quando você contou a sua história, deputada, nossa, mudou ali a vida, né? Foi um incentivo. Então, comece a divulgar quem você é, o que você já fez, quais são as suas ideias para o futuro, fala um pouco da sua família. Então, se divulgar é permitido agora na pré-campanha. Bacana. Olha, já passou o tempo aqui, já estão avisando a gente, já estamos com 45 minutos. Obrigada pelo bate-papo, foi muito agradável, espero que tenha contribuído para você que acompanhou a gente, né? Uma luzinha lá, falar, olha, por esse caminho eu posso ir, essa história eu me identifiquei, se for desse jeito eu quero entrar na política, e é isso. O PL hoje está com as portas abertas e sempre esteve já há muito tempo, é um partido que privilegia as mulheres, que respeita as mulheres, que quer aumentar a participação das mulheres na política, porque quer melhorar a sociedade. A gente quer contribuir, a mulher, quando ela entra para a política, ela contribui para uma sociedade melhor. Quando uma sociedade está doente, a mulher também é a cuidadora e a mulher também pode ser a solução para essa sociedade doente. Nós estamos vivendo um período difícil do nosso país e, graças a Deus, estamos recebendo muitas mulheres voluntariamente que nos acionam nas redes sociais, assim, também com a vereadora. Olha, eu quero entrar no PL, eu quero me filiar no PL, então é fácil. Não tem mais aquela ficha, não precisa. Agora é pelo celular. Online. É online. Muito Você prático. só precisa do documentozinho, tirar uma foto, entrar lá no site Muito do PL. prático. Você clica lá no Google, como se filiar ao PL. É fácil, assim, questão de minutos. E é o primeiro passo que você pode dar para realmente você fazer a diferença e unir mulheres. Às vezes você quer se filiar, não para ser candidata, mas para ajudar a outra, porque uma mulher ajuda a outra. Exatamente. Aí se uma mulher que já é uma liderança se unir com outra que é também a liderança, vocês decidem quem vai se candidatar ou se vocês vão apoiar uma que vocês já gostam e que já faz um trabalho, ou que já é vereadora na cidade. Então, tudo isso é importante, a sociedade está precisando, né, do olhar da mulher. Eu vejo isso na Câmara, sei que é assim também nas assembleias e vai ser assim o ano que vem, quando a gente aumentar a participação das mulheres nos municípios. Não é possível que a gente tenha esses números ainda numa sociedade onde mais da metade é formada de mulheres, né? Eu já recebi mulheres que me procuraram de Osasco, inclusive, então isso também é um detalhe importante, é essa multiplicação da informação. A gente está divulgando, a hora que tiver o podcast disponível, para que compartilhem Isso muito, mesmo. porque eu já recebi mulheres de Osasco que vieram através da deputada Rosana Vale. Isso mesmo. Que procuraram, olha, foi a deputada que me orientou a te procurar. Então, Isso aí. assim, isso é muito bom, é muito gostoso. A gente começa a perceber que essa rede, ela está ganhando força. Isso aí. Vamos aumentar a nossa rede de mulheres pelo estado de São Paulo, assim como a nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, está aumentando a rede de mulheres pelo Brasil. Então, esse é o nosso objetivo. Transformar a política, um propósito e mudar a vida da sociedade, das pessoas para melhor. Um beijo. Muito obrigada pela Obrigada participação a você, de deputada. vocês. Obrigada, foi Valeu muito bom, muito. foi muito bom. E até o próximo podcast Mulher Pode, do PL Mulher no estado de São Paulo. Até mais.